Paz esteja com todos vocês, meus irmãos, em mais um momento de reflexão da palavra que vem do próprio Jesus, que nos usa. Amém? Vamos lá. Porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Que vence o mundo. Nossa fé. Irmãos, aqui quando João ele fala a palavra todo, ela tem todo um contexto. Essas passagens que eu vou falar, irmãos, eu vou estar explicando a questão desse todo que é falado aqui, o motivo, o significado dessa palavra, uma simples palavra, mas que tem um significado grande. Primeiro versículo, né? Dentro desse contexto, desse versículo, João 16:33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, irmãos, quando ele fala, eu venci o mundo. Quando ele fala isso, eu vou citar uma outra passagem que dentro desse mesmo versículo, quando ele fala em mim, né? Nesse versículo que eu falei de João 16:33, quando ele fala em mim, eu vou citar um outro versículo, porque que ele fala em mim, para vocês entenderem o contexto. Isaías 9, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se deu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros e seu nome será maravilhoso. Será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui, irmão, é a confirmação numa carta que Paulo, né? Uma carta que Paulo diz referente, uma carta que Paulo aqui é confirmado numa carta de Paulo. A única reencarnação que há, que Deus se torna homem como servo. Então, para vocês entenderem, quando ele fala isso, ele se torna homem, entendeu? Então, ele é o único que ele se reencarnou, porque ele se tornou homem. Então, o próprio Deus, onipotente, onisciente, onipresente, ele se reencarna num ser humano, em Deus. Se reencarna em Jesus. Então, e aí a partir disso, irmãos, ele vive a vida que nós vivemos, que eles viveram naquela época e nós vivemos hoje. Ele se fez homem, ele se fez servo. Então, o único que reencarnou, irmãos, foi o próprio Deus que reencarnou num ser humano, e reencarnou em Jesus. Jesus, o significado é a questão humana, e Cristo é o próprio Deus. Por isso que Jesus, ele é Deus. Amém? Então, uma outra passagem que eu vou citar aqui, irmãos, também, que fala dentro desse contexto, quando ele fala esse todo, né, nesse versículo, é Filipenses 2, de 9 até 10, ele diz: pelo que também Deus os exaltou sobremaneira e lhe deu o nome de Jesus, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui, irmãos, ele mostra a obediência de Jesus na sua morte, que resultou em honra e glória, né? Que aqui fala, é referente à sua autoridade na terra, era única, e após a sua morte foi maior, igual a de Deus. Então aqui, irmãos, essa autoridade, ele tem poder. Jesus, quando ele estava aqui em terra, ele tinha poder sobre tudo. Ele era Deus, mas ele estava como homem, e ele tinha essa autoridade. E essa autoridade, irmãos,
foi passada para cada um de nós, através do Espírito Santo, que é o que eu falo sempre em Pentecostes. Então isso é tremendo, irmão. Todo esse todo é um geral, é todo. Ele tinha autoridade em tudo. Só que ele, na hora que ele passava no lugar e fazia os milagres, que é o exemplo que eu vou dar, ele não realizava os milagres. Ele queria que as pessoas crescem nele, acreditassem nesse Deus. Entendeu? E esses que acreditaram, mudaram. E hoje em dia nós cremos nesse Deus, nas nossas lutas, se cremos, nós vamos vencer essa luta que nós temos passado todos os dias nesse mundo ímpio, nesse mundo que é do mal. Mas Deus está conosco, Jesus está conosco, caminhando conosco. Então, por isso que o mundo foi vencido pela fé. É a fé que você tem que crer. Amém? E dentro desse mesmo versículo, quando ele fala vence, eu vou citar outros versículos para vocês entenderem como, através de Jesus, e nós cremos nele, nós vencemos esse mundo ímpio. Nós vencemos porque nós cremos. Então, são vários versículos que eu vou falar que incluem justamente essa questão. Amém? Do questão dele vencer. Do vencer. Que nós também vencemos. Que Cristo está em nós, temos que crer e acreditar. Vamos lá. Primeiro versículo. Primeira passagem. 1 João 2,13, que fala: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tende vencido o maligno. O apóstolo, aqui, irmãos, ele se refere não à questão de idade, e sim à questão de níveis espirituais da igreja. Então, cada um dessa questão, desde do pequeno ao mais novo, são a questão do crescimento dentro da igreja e dentro do nosso coração, que é a Espírito Santo que vai nos guiar, vai fazer com que a gente aprenda cada vez mais. Ele nos guia e nos mostra o que é o correto e o que não é correto. Então, essa questão aqui que está sendo falado não é a idade, é sim a questão espiritual nossa que se fortalece cada vez mais quando nós cremos nesse Deus. Amém? Para assim haver a vitória sobre o maligno, que é o que eu falei agora, irmãos. Então é justamente isso. O outro versículo que eu vou citar, porque a fé vence esse mundo ímpio, que é o próprio Jesus, e cremos nele, é 1 João 4,4, que diz: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aqui os filhinhos, irmãos, são os que andam com o Espírito Santo dentro de nós, que vencem a carne do mundo, que é o próprio Satanás. E aqui, quando ele fala nossa, esse termo nosso, na verdade, ele é substituído por vossa. Não é nossa, é a vossa fé. Entendeu? E também eu vou citar dentro de uma outra passagem que está em João 18,36, que diz: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu vou colocar uma observação, irmãos, desses versículos, né? Desse versículo, de todos os evangelhos, João é o único que ele registra essa fala, que é o que eu falei agora: o meu reino não é daqui, não é deste mundo, que ele fala. Tem outras pessoas que falam deste mundo, na minha tá que é daqui. Isso, irmãos, foi escrito. Isso foi escrito porque os cristãos eles eram atacados, porque se pensava que a meta deles não era a questão espiritual, e sim a questão política, né? Porque era a questão que era uma região de Roma que eles estavam. Então é justamente por isso, né, que ele fala justamente isso,
Que é uma observação que eu quero deixar, que eu estou ensinando para vocês, irmãos. Que a meta deles não... Eles pensavam que não era uma meta espiritual, isso é uma meta da política. Por quê? Porque os romanos, né, que é o Império, né, o Império Romano, ele está sendo preenchido por cidadãos, por estarem se tornando cristãos de verdade, falando do reino de Deus. E muitos estavam fazendo estavam fazendo uma má interpretação, que aí entra a questão política. Por isso que o apóstolo ele adota a frase, ele adota a frase da vida eterna, mostrando o porquê o Senhor trouxe os ensinamentos do Pai para serem vividos, mostrando que o reino e a vida eterna ambos levam a morar na Nova Jerusalém, irmãos. Amém? Então aqui o que acontece? O João, ele escreve a palavra vida eterna, né? Ele escreve a palavra vida eterna 15 vezes. E no seu escrito, o reino de Deus, ele coloca 6 vezes. Por quê? Porque estava tendo essa má interpretação deles. Então, por isso que ele escreveu, ele falou mais referente à vida eterna do que o reino de Deus. Mas ambos levam para a mesma situação, que é a vida eterna. Entendeu, irmãos? Então é exatamente isso. Porque todo o conhecimento da igreja, que é o que acontece até hoje, ele estendeu-se após esses acontecimentos na igreja até hoje. Ele se estendeu. Esse evangelho que ele propagou, que ele falou, João falou, ele se estendeu. Então, por isso que ele fala mais de um do que do outro, da vida eterna, entre a vida eterna e o reino de Deus. Todos levam para ter uma morada com o Senhor, mas os romanos estavam levando por outro lado, não estavam entendendo. Por isso que ele teve que fazer isso. É só uma observação, irmãos, para vocês entenderem. Amém? Né? Outro versículo que eu vou citar, irmãos, que está em... São versículos que estão em Atos, que mostram a questão da pregação, de você sair e pregar o evangelho, confirmando que eles não estavam, não era questão política, era questão de falar do evangelho. São várias passagens que estão em Atos que vão explicar isso. Eu vou citar cada uma delas. Uma delas é em Atos 20, 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Outra passagem, né? Atos 28, 23, 30 e 31. Então vamos lá. Havendo-lhe eles um dia, vieram em grande número ao encontrar de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pela lei dos profetas. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, como falei, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, pode reparar, é a prova que ele não era questão política, era questão de propagar o evangelho. E isso, nesses versículos, mostra isso. Ele falava do reino de Deus, ele falava da vida eterna. E ele fala, e muitos iam até ele. E hoje em dia, irmãos, hoje nós devemos fazer como Paulo fez. Nós pegamos e saímos pregar o evangelho. Usar nossas casas para falar da palavra de Deus. Onde nós pegamos e propagamos, falamos desse reino de Deus, da vida eterna, que teremos vida eterna se formos pautados nele. Isso é tremendo, irmão, nessa passagem. E o que eu quero dizer conclusão, irmão, para finalizar esse estudo que eu estou passando para vocês, irmãos.
que é o seguinte: devemos ter o amor, fé e obediência aos mandamentos, dependendo dos outros. Dependendo dos outros, os colocam dentro colocando-os dentro das suas próprias vidas, nossas vidas, todo dia. Vencem o ímpio, vence o ímpio, o mundo, vencendo suas tribulações na terra e no final o prêmio, o reino de Deus. Então, irmãos, é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Sigam essas pautas. Se vocês seguirem, vocês vão ter a morada com o Senhor, vocês vão ter uma vida eterna. Viva essa vida eterna em todo lugar que vocês. Faça como Paulo fez, que ele usou a própria casa dele para poder falar do Evangelho, falar dessa vida, que é a vida eterna. Façam isso, irmãos. Então, façam como Paulo, sejam discípulos. Façam discípulos dentro da palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus como é a palavra de Deus, para que eles também se propaguem e falem do Evangelho a todo lugar. É essa palavra que eu quero deixar hoje, irmãos. Sejam discípulos de Cristo, como foram antigamente, como os profetas foram. Nós também somos discípulos. Temos que vivê-lo. Nas tribulações, nas aflições, não se preocupe. Como diz um título, como diz essa palavra, a fé venceu o mundo, que é o mundo ímpio. Por quê? Porque a fé está em nós. Nós acreditamos em Cristo. Então nós vamos vencer essas dificuldades. E as nossas provas, nós vamos vencer também. Porque Cristo está conosco todo o tempo. Amém? Quero finalizar essa live. Fiquem todos com Deus. E conforme for a noite, eu transmito o culto de hoje, que seria voltado para os jovens, mas é para cada um de nós. Amém? Que é o culto do Conecte. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Não gostei do que eu fiz.